House of the Dragon, o Gêmeo da Coroa. Terceira temporada. Episódio 2, o fim do Rei Queimado. Abertura. Uma vista aérea de Porto Real adormecida, o fosso dos dragões vazio, as muralhas parecendo frágeis de tão alto. A narração é de Misaria, a Alvorada, sua voz um sussurro triunfante e venenoso. Narrador, Misaria. As maiores fortalezas têm portas. E toda porta tem uma chave. Às vezes, a chave não é de ferro, mas de memória, e de oportunidade. Cartas de título. 130 DC. O jogo final começa. A guerra se desdobrava em múltiplas frentes, uma sinfonia de aço e fogo. No sul, a vitória de Daeron no Vinhomel mantinha a chama verde acesa. No norte, Cregan Stark finalmente descia de Winterfell com a mão de inverno, um exército de nortenhos endurecidos pelo gelo, marchando para sul para cumprir seu juramento ao rei Rhaegar. Mas foi no centro do reino que a jogada mestra foi concebida. Arrenhal, a isca. Em Arrenhal, Daemon Targaryen recebeu relatórios de seus olheiros. O príncipe Aemond, em Grey Ghost, agora com cicatrizes mas ainda aéreo, e Sor Criston Cole marchavam com um grande exército verde em direção à fortaleza amaldiçoada. Eles vinham para esmagar o rei do rio, para eliminar a ameaça nas suas costas antes de voltar a atenção para a capital. Daemon, em vez de se preparar para um cerco, sorriu. Era exatamente o que ele esperava. Arrenhal era uma armadilha, mas não para ele. Era a isca. Eles acham que me têm encurralado, disse ele a Alice Rivers, que observava com seus olhos sábios. Mas um dragão não é um rato para ser pego num canto. Ele enviou uma mensagem urgente por Corvo a Pedra do Dragão. A fuga e o voo na calada da noite, Daemon e Lyanna, que se juntara a ele com Vagar, abandonaram Arrenhal. Eles não foram para o norte, para encontrar os Stark, nem para leste, para a Pedra do Dragão. Voaram para sudeste, diretamente para o coração das terras da coroa, desaparecendo nos céus noturnos. Quando Aemond e Criston chegaram às imensas portas de Arrenhal, encontraram a fortaleza quase vazia, guardada por um esqueleto de homens que se renderam imediatamente. O principal prêmio havia escapado. Pior, eles haviam sido enganados. O verdadeiro alvo de Daemon nunca foi segurar Arrenhal, era tirá-los de Porto Real. A capital desguarnecida, a marcha de Aemond Cole para o interior havia, de fato, esvaziado as defesas de Porto Real. A cidade estava guardada por soldados Hightover e da Casa Real, mas sem seu comandante principal, Criston, e sem seu defensor aéreo principal, Aemond. Apenas Grey Ghost poderia retornar rapidamente, mas ele estava com Aemond, longe. A rainha viúva Alicent, sentindo o perigo, entrou em pânico. Ela ordenou que cavaleiros partissem para trazer Aemond de volta e enviou uma enxurrada de corvos para seus aliados na Campina e nas terras ocidentais. Mas ela subestimou as lealdades profundas na cidade. A chave da cidade, a patrulha da cidade não havia esquecido seu antigo comandante, o príncipe Daemon. Muitos de seus sargentos e capitães haviam servido sob ele durante seus anos como rei da moeda e tinham mais lealdade ao príncipe da cidade do que aos Hightover. Quando os agentes de Misaria, que havia infiltrado a cidade há tempos, se aproximaram com a palavra combinada, a traição foi rápida e silenciosa. A patrulha prendeu o grão-mestre Orville antes que ele pudesse enviar mais corvos, interceptou os mensageiros de Alicent, na noite crucial, abriu os portões do dragão e os portões da lama. A Maré Negra. Enquanto os portões se abriam, a frota Velaryon remanescente, comandada por Corlys e Alyn Velaryon, surgiu da névoa da Baía da Água Negra. Deles, desembarcaram não apenas soldados, mas todos os dragões. A investida foi avassaladora. Rhaegar montado no caníbal pairou sobre a Fortaleza Vermelha como a própria morte. Rhaenyra em Syrax e Rhaenys em Meleis tomaram os céus. Adon Velaryon em Seasmork, Hugin Vermitor e Urfen em Silverwing bloquearam qualquer rota de fuga ou contra-ataque. Netlis e Sheepstealer patrulhavam as ruas, aterrorizando quaisquer bolsões de resistência. A resistência dos Hightover dentro da Fortaleza Vermelha foi feroz mas breve. Sem liderança eficaz e cercados por dragões, foram rapidamente sobrepujados.
Sorvain Tover foi morto defendendo a ponte que levava à Fortaleza Vermelha. A captura do rei Aegon II não conseguiu escapar. Encontrado em seus aposentos, ainda desfigurado e dependente de ópio, ele foi arrastado para o pátio por soldados negros. Ele estava praticamente inconsciente, um fantasma de seu antigo eu. O julgamento na praça. Ao amanhecer, uma praça foi rapidamente montada no pátio de Maegor. A população, aterrorizada e maravilhada, foi reunida à força para testemunhar. Rhaegar Targaryen desceu do caníbal, a coroa de seu pai em sua cabeça, e caminhou até onde seu meio-irmão estava sendo sustentado por 2 soldados. Não houve julgamento longo. Não houve debate. A justiça era sumária. Rhaegar olhou para a multidão, depois para o irmão arruinado. Aegon de casa Targaryen, declarou Rhaegar, sua voz ecoando na praça silenciosa. Você foi coroado em rebelião, usurpando o trono que por direito e lei era meu. Sua pretensão custou a vida de milhares. Custou a vida do meu sobrinho, Jacaerys Velaryon. Custou a paz do reino. Ele fez uma pausa, seu olho violeta impassível. Por crimes de traição e pela guerra que você e seus conselheiros iniciaram, a sentença é morte. Aegon mal parecia entender. Ele murmurou algo ininteligível, seus olhos queimados procurando algo no céu, talvez Sunfre, há muito perdido. Um carrasco se adiantou. Não uma espada, mas um machado de executor. Rhaegar deu o único aceno. O machado caiu. A cabeça de Aegon II Targaryen rolou sobre as pedras do pátio, seu breve e trágico reinado terminando em um baque úmido e final. O silêncio foi absoluto. Então, começaram os gritos. Longa vida ao rei Rhaegar. Longa vida ao rei. A conquista estava completa. Porto Real agora pertencia a Rhaegar. Fim do episódio 2, temporada 3. Nota: a capital cai com uma velocidade impressionante, graças ao plano estratégico de Daemon e à rede de espionagem de Mysaria. A execução de Aegon II é um ponto de não retorno, eliminando formalmente a reivindicação rival. No entanto, a guerra não acabou. Aemond, Criston Cole e Daeron ainda estão soltos com exércitos e dragões. A conquista da capital é uma vitória monumental, mas a consolidação do reino, e o controle sobre os perigosos sementes de dragão, será o próximo grande desafio para Rhaegar.